Olá, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é Fábio Roque e nós estamos nesse projeto de Código Penal comentado. Sim, nós estamos comentando aqui todos os artigos do Código Penal e nós iniciamos no nosso último vídeo o artigo de número 20, que trata da questão do erro de tipo. Falamos apenas do caput do artigo 20 e o artigo 20 tem 3 parágrafos, cada um deles com temas muito ricos e a gente vai dividir então nesses vídeos, um para cada parágrafo doravante. Tá? A gente já teve um para o caput, hoje a gente vai falar do artigo 20, parágrafo 1º. Então, lembrando que nós estamos aqui nesse projeto de comentar o Código Penal, nós temos aí inúmeros vídeos já disponíveis aqui no canal, temos uma playlist inclusive, e eu quero aqui convidá-los mais uma vez. Eu fiz esse convite, sei lá, acredito que no vídeo da segunda-feira. Esse vídeo, se não estou enganado, é para entrar no ar em uma quinta-feira, como eu já mencionei aqui em outras ocasiões. Eu sempre faço essas gravações no final de semana. Chega no final de semana, eu reservo um horário ali, venho aqui para o estúdio e tem um mini estúdio aqui em casa, né, fazendo essa observação para dizer que, respeitando aí as recomendações das autoridades de saúde, saindo de casa apenas para aquilo que é imprescindível. Estamos em teletrabalho na Justiça Federal e tanto quanto possível fazendo as gravações daqui de casa. E então, no final de semana, eu reservo um horário e faço a gravação das aulas da semana. Então, há poucos instantes eu gravei o vídeo da segunda-feira em que eu fazia um pedido para vocês. Esse é o 4º vídeo que eu estou gravando hoje, então é o vídeo que deve entrar no ar na quinta-feira. E no vídeo anterior, então, eu fazia uma enquete com vocês. E eu vou reiterar aqui esse pedido para que vocês respondam, porque nós temos aqui o projeto de lançar também o Código de Processo Penal comentado e a Lei de Abuso de Autoridade comentada. E o meu objetivo era realmente avançar bastante com o Código Penal para que a gente pudesse começar esses outros projetos. Mas muita gente tem me pedido, sobretudo do CPP comentado. Então eu estou pensando em rever essa estratégia para que a gente já comece o CPP comentado e a gente vá soltando os vídeos alternadamente. Um do Código Penal, outro do Código de Processo Penal, aí avançar um pouco com o Código de Processo Penal, aí jogar Lei de Abuso de Autoridade aí no meio. Então me diga aí o que é que vocês acham, se vocês preferem avançar com o Código Penal comentado para depois começar o Código de Processo Penal comentado, ou se a gente já começa o CPP comentado e a gente vai alternando os vídeos. Quando eu digo avançar com o Código Penal comentado, não é esperar terminar o código para chegar no... Até porque, convenhamos, né? Vai demorar um bom tempo para a gente terminar tudo. São 361 artigos, a gente pretende comentar todos, então a gente vai demorar um tempo. Mas o objetivo era realmente avançar um pouco para você já ter um bom material para estudar o Código Penal, para a gente começar o Código de Processo Penal. Então me digam aí se vocês querem avançar mais com o Código Penal antes de começar o Código de Processo Penal, ou a gente já começa logo e vai soltando os vídeos alternadamente, tá bom? Bom, então vamos lá. Dito isso, a gente volta aqui, artigo 20, parágrafo 1º, trata das discriminantes putativas. Estamos no artigo 20. Você está vendo aí a tela só com o parágrafo 1º, mas lembra que aqui a gente está dando continuidade ao nosso vídeo anterior. Então, no vídeo anterior a gente falou do artigo 20 caput, que é o erro de tipo, e agora a questão da discriminante putativa no parágrafo 1º. Meus amigos, putativo vem de putare. Putare é imaginar. Discriminante putativa é a discriminante imaginária. Ou seja, o sujeito imagina uma situação que não existe, mas que, se existisse, tornaria a conduta dele legítima, a conduta dele ilícita. Ele imagina algo que não existe, eu repito, se existisse, a conduta dele estaria ok, de acordo, lícita, legítima. O que é que diz aqui o parágrafo 1º, então? Diz assim: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Então, muita atenção com isso. Primeiro que a gente já tem aí a consequência da discriminante putativa. Veja, a consequência da discriminante é a isenção de pena. Então ele prossegue dizendo: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Também é muito importante que a gente compreenda isso. É um erro plenamente justificado pelas suas circunstâncias. Volte comigo aqui para a tela. Aí prossegue dizendo: supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Aí ele prossegue dizendo: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. A gente vai chegar na segunda parte, essa segunda parte daqui a pouco. Primeiro, o que nos interessa é a primeira parte. E aí é importante a gente lembrar o seguinte: a gente tem 3 tipos de discriminantes putativa. Discriminante putativa pode ocorrer em 3 situações. A primeira é a mais conhecida.
Primeiro caso de discriminante putativa é aquele em que o sujeito incorre em um erro de fato, um erro sobre o fato que, se o fato existisse, tornaria a conduta dele legítima. Né? É o famoso exemplo, meus amigos, da legítima defesa putativa. Né? Legítima defesa, a gente vai chegar lá, porque é artigo 25, mas a gente já fala aqui da legítima defesa putativa, que é um exemplo de discriminante putativa. Né? Então, o exemplo clássico da legítima defesa putativa. Alguém me ameaçou, eu acho que aquele sujeito vai vir me matar, eu compro uma arma aguardando, se for o caso, não para atacá-lo, mas se for o caso para me defender, e eu vejo o sujeito vindo em minha direção, em uma rua deserta, mais ou menos escura, e eu fico de sobreaviso, naquela tensão, porque é um sujeito perigoso e que me ameaçou, ele pode tentar alguma coisa contra mim, ele faz um movimento brusco de colocar a mão na cintura, eu então já percebo que ele vai atirar em mim, eu pego minha arma primeiro e atiro nele. E aí, quando eu chego próximo, ele cai no chão, se esvaindo em sangue, e quando eu chego próximo, eu percebo que, na verdade, ele estava desarmado, ele colocou a mão ali no bolso para puxar o celular dele. Então, neste caso, eu estou em legítima defesa putativa, ou seja, eu imagino uma circunstância fática que não existe, mas que, se existisse, faria com que a minha conduta fosse legítima. Qual é a circunstância fática que eu imaginei que não existe? A circunstância fática de que aquele sujeito fez um movimento brusco para pegar a arma e atirar em mim. Então, neste caso, eu imagino, eu repito, uma situação que não existe. Ele não fez um movimento para puxar a arma, para atirar em mim, ele estava desarmado. Então, eu imaginei uma situação que não existe, mas que, se existisse, faria com que eu estivesse em legítima defesa. A isso nós chamamos legítima defesa putativa, que é um exemplo de discriminante putativa. Poderia citar as outras excludentes de ilicitude, putativamente também, estado de necessidade putativa, estrito cumprimento de dever legal putativo, exercício regular de direito putativo. O fato é que é a primeira hipótese de discriminante putativa. É aquela em que eu tenho um erro fático, um erro sobre o fato. Eu imagino uma circunstância fática que não existe. Se existisse, eu estaria ali, no meu exemplo, em legítima defesa putativa. Tá? Mas o segundo exemplo de discriminante putativa é aquela em que o sujeito imagina existir uma excludente de ilicitude que não existe. Ele imagina existir, eu repito, uma excludente de ilicitude que não existe. Imagina aquele exemplo, famigerado exemplo do cônjuge vítima de adultério que vai e mata o cônjuge adúltero. Tá? Então, nesse caso, e aí durante muito tempo se falou em legítima defesa da honra. Né? Durante muito tempo, inclusive, foi uma tese muito aceita pelos tribunais. Quando a gente chegar lá no artigo 25, legítima defesa, a gente vai ver que, obviamente, isso não é legítima defesa, mas a gente já antecipa que não tem como ser legítima defesa, porque não preenche os requisitos do artigo 25, tá? Então, mas imagine que o sujeito vítima do adultério, ele acredita existir a legítima defesa da honra, e ele acredita que matar o cônjuge adúltero é realmente um ato legítimo, porque estaria em legítima defesa da honra. É também uma discriminante putativa, mas veja como é diferente da primeira situação. Na primeira situação, eu tenho um erro sobre a circunstância fática. Agora, na segunda situação, o meu erro é sobre a existência de um excludente de ilicitude. E a terceira e última hipótese de discriminante putativa, meus amigos, é aquela na qual o sujeito, o erro dele é sobre o limite da excludente de ilicitude. Veja que na segunda era um erro sobre a existência ou não de um excludente de ilicitude. É saber se aquilo era ou não caso de excludente. Na terceira, o erro dele é sobre o limite da excludente de ilicitude. Exemplo, sujeito parte para agredir uma segunda pessoa, essa segunda pessoa, então, reage em legítima defesa, observando os requisitos do artigo 25 do Código Penal, e depois que o primeiro agressor já caiu no chão, a segunda pessoa, que é aquela que está em legítima defesa, acreditando que tem o direito de prosseguir, prossegue batendo naquele sujeito que já está caído e indefeso. A gente sabe que ele não tem o direito de prosseguir. A gente sabe que não existe uma legítima vingança. É legítima defesa. Quando você se defende e consegue repelir a agressão injusta, já não é legítima defesa, né? Aí já seria você na agressão injusta. Mas vamos imaginar que o sujeito imagina de outra forma. Ele imagina que não, se foi ele que começou, então sou eu que vou terminar. Então, nesse caso, o erro dele não é sobre a existência da legítima defesa. O erro dele é sobre os limites da legítima defesa na qual ele estava.
Então, eu repito, aqui na discriminante putativa eu tenho 3 situações, 3 hipóteses de discriminante putativa. Eu repito, a primeira é aquela em que meu erro é um erro fático, é o erro sobre uma circunstância fática. O segundo é o erro sobre a existência ou não da legítima defesa, é saber se aquilo é ou não caso de legítima defesa, como eu citei o exemplo da tal, entre aspas, legítima defesa da honra. E o terceiro caso, a terceira hipótese, é aquela em que eu tenho ali a análise dos limites da excludente de ilicitude, como no sujeito que continua a agredir o seu primeiro agressor, acreditando que ele tem o direito de fazer isso porque o primeiro agressor foi quem começou. Nos 3 casos, eu tenho um discriminante putativa e essa consequência que está aí no começo do parágrafo 1º. Ou seja, eu tenho uma isenção de pena para o agente. Aí, na última parte, só para a gente encerrar, o código diz assim: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Ou seja, se ele agiu com culpa, e eu quero que você lembre, porque a gente disse aqui, quando a gente comentou o artigo 18, inciso de número 2, que culpa é a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Ou seja, se o erro dele é porque ele adotou um comportamento descuidado, aí não é discriminante putativa. Aí ele vai responder pelo crime. Tá? O que acontece, por exemplo, hoje, dificilmente a gente imaginaria que alguém iria acreditar na tal legítima defesa da honra, hoje com a difusão dos meios de comunicação e a difusão das informações, e um tema tão consolidado desde a década de 70, e a mudança dos costumes e dos conceitos e preconceitos sociais. Então, a título de exemplo, fica aí. Dificilmente aquela segunda hipótese que eu citei seria aceita como uma discriminante putativa. Nos juízos togados, acho que quase impossível. No tribunal do júri, como a decisão não é fundamentada, aí já é uma outra discussão, né? Porque, só fazendo esse parêntese, minha ressalva com o tribunal do júri não tem nada a ver com o fato de os jurados não terem formação jurídica, não tenham absolutamente nenhum problema no júri em relação a isso, mas sim em relação ao fato de a decisão não ser fundamentada por imperativo constitucional. Com isso, a gente fecha aqui, meus amigos, o artigo 20, parágrafo 1º. A gente vai trazer no nosso próximo vídeo o parágrafo 2º, que eu já vou colocar aí na tela para vocês. Está aí, erro determinado por terceiro. E depois a gente vai trazer o parágrafo 3º, que eu vou colocar aí também, só para você dar uma olhada, que é a questão do erro sobre a pessoa, tá? Beleza, então, com isso a gente encerra aqui. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.